Olá! Então, mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez com Fabiana Correia, né? Vocês vão ter o prazer de conhecer a Fabiana. Ela, ela é escritora, ela é educadora, né? Fabiana tem uma definição legal que eu vi num dos livros dela: bióloga de formação e escritora pelo chamado do coração, né? Eu achei muito bonito e pensei, vou copiar, né? Porque é uma definição bem legal, né? E a Fabiana também é educadora, ela é artesã, tem diversos livros publicados, é uma pessoa muito talentosa, né? Muito versátil. Ela consegue costurar essas várias coisas que ela faz divinamente, né? São os textos maravilhosos, os poemas, o artesanato, as linhas e cores, né? Então ela faz uma mistura e fica uma coisa fantástica mesmo. O trabalho dela é muito legal e vocês vão conhecer a Fabiana hoje, né? Vai bater um papo legal aqui com a gente. Então, com a palavra você, Fabiana, tudo bem? Oi, Nil, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer bater esse papo com você. A gente gosta bastante de conversar. Ultimamente tem tido pouca chance, né? É, Chances roubadas quando a gente se encontra fazendo alguma tarefa obrigatória na rua, tudo muito rápido, corrido. Mas é um prazer poder conversar com você um pouquinho sobre a minha história, minha trajetória, meus fazeres, meus múltiplos fazeres, né? E sempre com muitas escolhas. E vamos lá, vamos conversar. isso aí, vamos lá. Então, assim, primeiro eu queria que você falasse, Fabiana, de onde você é, né? Falasse um pouco da sua vida, né? Da sua família, né? E depois a gente fala desse lado acadêmico, da trajetória profissional, de como surgiu essa escritora, né? Em que momento, enfim. Fala primeiro dessas questões mais pessoais, ok? Eu nasci em Bom Jardim, né? E morei em Aham, Bom Jardim até os 8 anos de idade, então a minha infância foi em Bom Jardim, cercada de muitos tios, os avós, muitos primos, família grande do lado da minha mãe, família grande do lado do meu pai. Então, aquela coisa de sair na rua e estar sempre com algum parente por perto, né? Estar na escola e estar sempre com algum primo, enfim. Então, foi uma infância em Bom Jardim, nasci e tive uma infância em Bom Jardim, assim, uhum, cercada de muita família. Mudei para Cantagalo, passei a adolescência em Cantagalo, saí para estudar em Friburgo, depois fui estudar em Niterói, retornei para Cantagalo para morar por um tempo e trabalhar, e depois eu já moro em Cordeiro há 25 anos. olha. Uhum, 25 anos. Mas muita gente não sabia nem que eu morava em Cordeiro, que eu trabalhava o dia inteiro em Cantagalo, sim. né? E tinha uma vida muito mais associada a Cantagalo do que a Cordeiro. Então, acho que nos últimos, talvez, 10 anos que as pessoas têm se acostumado mais com a Fabiana de Cordeiro, né? Mas eu Aham. moro em Cordeiro há 25 anos. Aham, sim. Você tem filhos, né, Fabiana? Você é Eu tenho dois casada? filhos adultos, né? Eu sou casada, tenho dois filhos adultos, o Gabriel e a Marina, né? Uhum, O Gabriel é fotógrafo, é geógrafo e fotógrafo de uhum. pássaros, né? Tem uma pegada assim ambiental. Ai, A que Marina legal. é psicóloga e mora em Niterói, trabalha no Rio, Uhum. e é isso. Mãe de família de adulto já, né? Tem É, gatos, né? Tem dois gatos que me fazem companhia e também me dão trabalho. E aham. muitos passarinhos que não moram em gaiola, moram livres no quintal e no jardim. Ah, deve ser um quintal muito gostoso, né? Deve É, ser muito é. gostoso. Deve ser um quintal muito especial, cheio de árvores, passarinhos, plantas. Isso. Dá para a gente Imagino. limpar um pouco o olhar, né? Aham. E enquanto você trabalhou em Cantagalo tanto tempo, tantos anos, né? Você era professora lá, não era, Fabiana? Isso, eu fui professora durante, assim, sala de aula, 23 anos. Aham. Eu posso falar que eu tenho 25 anos de sala de aula, porque eu comecei em sala de aula ainda na faculdade de educação, então contando, né, 2 anos lá da parte de aula da educação, mais os 23 de sala de aula, então eu tive 25 anos em sala de aula.
Dei aula em Bom Jardim, em Friburgo, em Cordeiro, mas Cantagalo foi o meu maior tempo de trabalho, sempre dando aula de biologia e de ciências, e Uhum. trabalhando com projetos de educação ambiental também, Uhum. depois que eu mudei um pouco. Aham. Então, Fabiana, e como é que nasceu a escritora Fabiana? Então, Nil, a minha formação é em biologia, não vem de letras, né? Sim. E eu costumo ocupar alguns espaços que às vezes ouço coisas do tipo, mas você é da biologia, o que você está fazendo aqui? Enfim, ouvi isso em alguns momentos diferentes, Uhum. né? Ora, que E aprendi a preconceito. não ligar, aprendi a não Afinal, ligar. A geração mais jovem, né, mais moderna, já não tem muito isso, né, de uhum. territorialismo. Sim. Então, já aprendi com eles que eu não ligo para isso. Pode perguntar o que quiser, que não afeta o meu caminho de forma alguma. Mas, assim, a escritora Fabiana nasceu há muitos anos, só que com escritas diferentes, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de escrever e sempre Uhum. escrevi muito, mas em momentos diferentes, escritas diferentes. Então, aquela coisa básica de criança na escola, né? Os concursos de redação, as aulas de redação, né? Passando para a adolescência, aquelas experimentações, né, de escritas intimistas e um pouco de poesia, Uhum. mas tudo nada publicado e nem publicável. Né? Depois, Olha, depois olha, mas sabe que eu não revisita, tenho texto nenhum dessa revisita, época. revisita lá, procura lá Não os guardados. tenho, Não não tem. tenho, não tenho esses guardados. Eu lembro assim que a primeiro texto que eu lembro, né, que eu tenho uma lembrança, foi um concurso de redação na escola ainda em Bom Jardim, quer dizer, isso tem muito, muito tempo. Uhum. E eu lembro que a minha redação ganhou lá o prêmio, enfim, mas era sobre uma árvore. Então acho que isso já dizia um Olha, pouco sim, o que seria incrível. meu futuro, né? Mas enfim. Aham. Depois eu passei por um período, né, já iniciado na faculdade, na graduação, de uma escrita mais técnica, uma escrita acadêmica, de artigo, essas coisas assim. Tive uma fase de escrever artigo de opinião para jornal, né, jornal aqui da região, jornal de Niterói, enfim, mas flertando muito com a literatura, porque no meu trajeto todo, a constância é a literatura, porque eu sou uma leitora é, é, muito apegada, né, ao Sim. ato de ler, e de Aham. ler coisas diferentes, gêneros diferentes, autores diferentes. Mas a escritora Fabiana, que publica livros, Uhum. ela nasceu em 2009, 2010. Foi quando eu Uhum. publiquei o primeiro livro. Né? E aí começa a trajetória de uma outra Fabiana, escritora, né? A mesma Fabiana, mas uma outra Fabiana escritora. Mais ligada à literatura, no início, eu ainda era uma literatura mais com cara de paradidático, né? Que eu É. comecei com um livro, uma biografia para criança, de Euclides da Cunha, depois uma história de Cambucazinho, que é sobre meio ambiente, mas tem muito Uhum. conteúdo, então a gente enquadra mais como um paradidático. E aí fui nessa linha, né, de começar a estudar e me envolver um pouco mais com a escrita, soltar um pouco a escrita e caminhar mais para a literatura, me afastando um pouco desse aspecto conteudista dentro da biologia. Não Sim. sai muito, né? A biologia, essas referências acabam não saindo tanto do meu texto, mas o conteúdo eu consegui tirar, Sim, né? sim. É porque é o seu universo, né, Fabiana? Exatamente. Você colocou muita poesia em tudo isso, né? É aquele livro pequenininho, eu tenho ele aqui, né? Esse que é desfolhada, né? Isso. Esse tô com a tua, foi a Enia que me deu, mas É, a tua dedicatória está aqui, né? Tem que colocar a dedicatória nesse último. Então, é muito interessante como fica bonito, né? Quer dizer, é aí que eu falo.
né? Que tudo que a gente faz na vida, né? Tudo faz parte da gente, né? As nossas escolhas, tudo faz parte da gente, onde quer que a gente vá, a gente tem aquele conteúdo, aquele aspecto que a gente escolheu desde o início, e ele está presente, né? Ele está presente na tua escrita aí de uma forma muito forte, dessa relação com a natureza, né? Com tudo isso, né? De uma forma muito bonita, né? Você coloca outros elementos também, lógico, mas esse aspecto da natureza está sempre muito presente, né? Da terra, Eu acabo usando na linguagem ou usando em uma determinada personagem. Isso acho que vem do olhar do autor, né? Como é que o autor vê o mundo, como ele enxerga o mundo, através de que lente que ele está vendo esse mundo, né? E essa minha lente passa muito por essas questões relacionadas à percepção do ambiente, as relações com o ambiente, com a natureza, né? E com os vegetais, com as plantas, com os animais, enfim. É um universo de linguagem que eu acabo utilizando, não tem jeito. Sim, Né? sim, muito legal, com toda a propriedade, né? É você, né? Imagina se eu fosse escrever sobre bolsa de valores, né? Teria que ter um trabalho enorme, eu tenho que ter uma alfabetização em linguagem financeira para poder escrever. Quem sabe um dia eu escreva Ou alguma outra, coisa assim, mas vai ou demandar outra, um esforço danado, né? ou outra temática também dentro desse universo da poesia, né? Da literatura, mas que não é exatamente o teu universo, né? Mas é que você É, imprime a sua marca, vamos dizer assim, tudo que você faz, né? Fica muito fácil de identificar o no teu. Desfolhada até eu faço essa referência, né? Que cada um escolhe as suas armas com que vai lutar pela vida, né? Uhum. Alguns escolhem lutar contra a vida, mas não é o nosso caso, né? Então, as minhas Graças a armas Deus. são essas, né? É a árvore, a palavra e a artesania. Então, são esses elementos que são as minhas armas de vida que acabam impregnando os textos. Não dá muito para ser Sim. diferente. Não, pois é. E assim, você ficou em sala de aula até quando, Fabiana? Eu fiquei em sala de aula até 2013. Uhum. É 2013. Em 2014, eu tirei uma licença sem vencimentos da escola, porque era uma situação familiar que eu quis atender, que eu precisei atender. Eu estava só com um filho em Niterói, de repente passei a ter dois. Sim. E aí eu quis ter a liberdade de poder escolher quando estar com eles ou não, mais tempo, menos tempo. Uhum. Meu horário de trabalho era muito complicado e muito engessado, eu não tinha uma liberdade de horário. E aí eu tirei uma licença sem vencimento, que eu pensei em levar 1, 2 anos e pensar o que eu ia fazer. E Sim. nessa que eu ia pensar o que eu ia fazer, eu resolvi não voltar, Caramba, né? nem Não voltar. voltar. Uhum. Aí eu estava no momento que eu queria me dedicar mais à escrita, Uhum. né? Eu não estava percebendo, mas eu já vinha num processo de adoecimento no trabalho. Eu sempre tive muito prazer em dar aula, Uhum. em participar das atividades pedagógicas, em me envolver pedagogicamente com a escola, me envolver com os alunos. Isso sempre foi um trabalho muito prazeroso. Uhum. Mas chega um momento que a balança começa a desequilibrar e às vezes a gente nem percebe. Era o meu caso, né? Quer dizer, eu percebia muito cansaço, muita angústia, muita irritação, mas não foi isso que me fez parar, foi uma necessidade de atender um desejo meu, uma demanda familiar. E aí eu fui percebendo, né, o quanto eu estava adoecida com aquele meu momento de trabalho. Eu não posso falar que tenha sido escola, que tenha sido aluno, que tenha sido pai, era mais relacionado com a forma como eu encarava aquilo tudo, como eu me relacionava com aquilo. Então, quem tinha que mudar aquela situação, eu que tinha que fazer essa mudança, né? Sim. E nesse período que eu comecei esse meu afastamento, eu me dediquei mais à escrita e aí fiz alguns cursos,
né, por não ser da área, mas sendo sempre, porque todo professor é professor de texto, não importa, né, a outra linguagem que ele use, que seja biológica, química, física, matemática, mas a linguagem é o seu principal instrumento. Mas eu quis fazer alguns cursos, alguns aprofundamentos, e aí foi ótimo, porque aí é isso que eu quero fazer, né? Eu Pois quero me é, dedicar à escrita. talvez já fosse um movimento interno, não é? O desejo interno de fazer alguma coisa diferente, não é? Que para você Aquela não era semente muito estava ali, claro, né? a semente estava ali germinando e chegou uma hora que tinha que romper a casca, né? E Sim, brotar, não tinha jeito, que né? bom. Estava na hora. Então hoje você 100% do seu tempo, né? Claro que você é mãe, é dona de casa, é esposa, né? É cidadã do mundo, né? É amiga. O seu tempo, assim, cabe muitas coisas, né? Mas o tempo de você produzir assim, o seu material é só voltado agora para a literatura, para o artesanato. Isso. O meu Uhum, tempo é dividido entre a literatura, né, e artesania. Eu tenho um ateliê que eu divido com duas amigas, a Maria Lígia e a Fabiana, né? E a aham. outra, a Fabiana, a gente sempre uma fala da outra assim, a outra Fabiana. Então a gente A tem esse outra. espaço, é um espaço de cultura também, né? Porque Aham. a artesania entra com outros elementos ali nesse nosso espaço. Então, minha produção de trabalho é essa, né? Trabalhar com a Sim. literatura, e aí trabalhar com a literatura é escrever livros, às vezes eu faço um prefácio para alguém, para um amigo, ou a pedido da editora, alguma coisa assim, participar de eventos, os últimos online, né? Mas a gente É. mantém essa andança, né? Às vezes o livro vai sozinho, às vezes a gente precisa levar o livro. Uhum, Então, eu me envolvo com essas atividades. uhum, E o mesmo vale para a artesania, né? Então, eu tenho que me equilibrar aí entre o artesanato e a literatura, né? uhum. Mediar aí o tempo com um e com o outro. Quando eu estou cansada com um, eu passo para o outro. Né? Aham. Quando entope a produção de um, preciso liberar a mente, vai para o outro. E assim vou seguindo. E como é que é o trabalho na sua vida? É, o quanto tem de prazer? Porque as pessoas às vezes associam uma certa questão de obrigação com o trabalho. Ah, eu quero, né, parar, preciso de um lazer e tal. Mas quando a pessoa faz aquilo que gosta muito, 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 pois é, você descansa carregando pedra, né? Assim, você cansou da artesania, você vai para a literatura, né? Porque tudo te alimenta a alma. Como é que é essa experiência que você tem agora, né? De fazer coisas que você escolheu fazer nesse momento, né? Quando você lá atrás falou, chega, meu tempo de professora já chegou ao fim. Assim, interiormente você falou isso para você, embora talvez não fosse tão claro, ah, vou tirar uma licença, mas já era assim, né? Isso se anunciando de certa forma, né? Como é que é essa relação de trabalho, prazer para você? Então, Nil, assim, o trabalho para mim é prazeroso, sempre foi. Né? Mesmo os períodos mais difíceis, mais turbulentos em sala de aula, ou envolvido com direção de escola, coordenação pedagógica, sempre teve um componente de prazer. Eu tenho uma relação meio obsessiva com o trabalho. Assim, Aham, não sei se é obsessiva ou compulsiva, está nesse universo aí de intensidade. aham, Então, às vezes as minhas escolhas eram mais pelo trabalho, né, pela intensidade, do que o cotidiano do restante. Eu trago isso para agora, mas eu consigo ver outras situações. As coisas ficaram um pouco mais claras. Pela idade, pela vivência, pela trajetória que a gente tem, pela experiência, a gente já vai aprendendo. É para isso que a uhum, gente vive, né? Se não for para aprender, para que a gente está aqui? Mas, enfim, eu continuo tendo uma relação de prazer com o trabalho. Eu escrevo sobre o que eu gosto, eu escrevo porque eu gosto, eu escrevo porque eu não sei fazer diferente, né? O mesmo vale para o artesanato, mas hoje eu consigo ver e assumir melhor aquilo que eu não quero.
né? Então, tem algumas coisas, tanto no processo de escrita ou no pós-escrita, né, que a gente tem que levar o livro, e isso vale para o artesanato, alguma encomenda, que aí não, isso aqui eu não vou fazer, não vou poder pegar, porque não combina o que eu faço com isso, né? Vou atender o desejo do outro, mas a custa muito alta do meu próprio desejo, então vou passar para outro que vai dar conta daquilo ali. Então, para mim, hoje é mais claro isso, manter o prazer no trabalho, aprendendo a dizer não para aquilo que não é necessário, ou é muito pesado, ou é mais do outro do que meu. Então, o tempo foi me ensinando essas escolhas para manter o trabalho com prazer, né? E tem lazer também, né? Mas Não, isso é muito bom, isso é uma conquista, né? Uma conquista que só o tempo vai trazer para a gente, né? Essa capacidade da gente de dizer não para o outro, porque a gente sabe que a gente, quando diz sim o tempo inteiro para o outro, às vezes a gente está dizendo muitos nãos para a gente. Isso não é legal, né? Então, a gente já fez tanta coisa, né, Fabiana? Acho que chega um momento que a gente pode falar mais sim. Sims para a gente mesmo, para a gente ser mais feliz e ter uma vida mais leve. Acho que a gente merece isso, né? Essa eu altura do passei campeonato. assim, passei muito tempo sendo a referência de escrita para vários grupos diferentes, né, de trabalho. Aham, Quando é criança, adolescente, é a redatora do trabalho, né? aham. No grupo, quem escreve? Ela escreve. E depois no trabalho, tem que fazer uma circular, tem que fazer uma matéria, tem que fazer. Aí você vai escrevendo para o outro, o que o outro quer. Eu estou usando a escrita como exemplo, né? Mas isso vale para qualquer Sim. coisa. Né? Precisa escrever um cartão para uma determinada pessoa da família. Você escreve, porque você tem jeito para isso. Tudo bem, até em alguns momentos eu ainda faço isso, mas eu faço mais o que eu quero escrever, né? O Aham, meu tempo para minha escrita, o meu tempo para o que eu quero ler, enfim. aham. Fabiana, você falou aí do ateliê, né, que você tem com as suas amigas, né? E de lançamentos de livros e outros compromissos ligados à literatura, né? A gente ainda está numa pandemia, né? A gente entrou nessa pandemia em março de 2020, já tem quase 2 anos. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e eu gostaria de saber de você como é que foi, como é que impactou essa pandemia na sua vida, né? No seu trabalho. O que mudou, Fabiana? Aqueles lançamentos, é, que você fazia das suas obras, né, na Câmara Municipal, na cultura, né? Não, na cultura, na Câmara Na não, né? cultura, no Na Centro Cultural. cultura, isso, em outros ambientes, né? Enfim, em cafés, né? Tudo isso é muito gostoso, né? Mas como é que foi? Como é que você continua lançando seus livros, participando de eventos? E como é que ficou o teu ateliê, o teu trabalho durante essa pandemia? O que você precisou de estratégia para continuar produzindo e tendo uma vida de trabalho bem bacana como você gosta de ter? Então, tem vários aspectos aí envolvidos, né? O primeiro impacto da pandemia, para mim, foi quando a gente até nem ousava falar pandemia ainda, né? Em março, eu estava em Niterói para um congresso, um seminário, desculpa, falei a palavra errada. Um seminário de autoria feminina na Cândido Mendes, promovido pela professora Cíntia Barreto, e com a presença da Marina Colasanti. Então, paguei com antecedência, né? Ia um grupo de Friburgo, eu já tinha ido para Niterói, ficar com a minha filha de lá, eu ia encontrar com eles lá, e aí a Cíntia foi levando durante aquela semana que fecha, não fecha, fecha, não fecha, até que ela teve que bater o martelo, não, a gente vai ter que cancelar. E realmente era num sábado, na sexta, o Rio fechou tudo para a semana seguinte, né? Então, esse foi meu primeiro impacto, não poder encontrar com a Marina Colasanti. E daí para frente foi uma bola de neve, né? Então, Aham, primeiro veio aquela questão assim de estamos em casa, né, tem tempo para um monte de coisa, enfim, vamos aprender uma coisa, né, vai cozinhar, vai fazer não sei o quê, cuidar do jardim, mas
E todo mundo não, né? Algumas pessoas falavam para mim assim, mas para o escritor é legal, né? Porque ele se isola para escrever, então aproveita para escrever. Isso é balela, né? Porque quando a gente tem um isolamento que a gente se impõe, né? Autoimposto, é legal. Você vai ter o tempo que você quer para escrever ali, mas quando aquilo vem de fora, não é bem assim que a banda toca, Uhum. né? Então, no início, eu tive bastante dificuldade de escrever. Muita dificuldade de escrever, até Porque o ponto de... não é uma atividade mecânica, não é. Você Exatamente. precisa estar bem, precisa ter uma inspiração, vamos dizer assim, né? Precisa estar legal É, para você produzir, você precisa estar bem. Se é uma você... coisa imposta, e ainda mais num clima de correr risco de vida, meu pai do céu, e agora? Como é que você vai Não, ter e relax? incertezas, né? Então, por Sim. assim, para você escrever, você tem que estar bem naquele seu contexto. E, de repente, você perde o contexto, você não sabe mais o que está rolando, né? Uhum, Como é que a banda toca. Enfim, eu precisei de um período para me adaptar a isso. uhum. Um período que eu li muito, bordei muito, além de cuidar, né, da rotina da casa, e inventar outras coisas para a rotina da casa. Fiz o que todo mundo fez, arrumou armário, estante, limpou livro, aquelas coisas todas. Uhum. Mas depois eu consegui retomar esse processo de escrita, regulando o botão do volume do mundo, né? Que não dá Uhum. para deixar o mundo gritar muito, mas É. também não dá para desligar totalmente, que a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. E aí vamos trabalhar, vamos produzir. E o grupo, né? Eu acho que eu, não é sorte, mas assim, eu sou muito agraciada com um grupo que eu convivo na literatura, né? A gente tem um coletivo de escritoras que chama Juntas e Diversas, que Uhum. era um grupo inicialmente o pessoal de Friburgo, mas eu de Cordeiro e a Marisa Maia de Bom Jardim, Uhum. né? Agora, sei lá, a gente tem gente de estado do Nordeste, do Rio, de São Paulo, né? O coletivo Legal. foi se expandindo, a gente já está indo para uma nova publicação. Então, a interação com esses grupos, esse é um, eu tenho um outro grupo que a gente chama que é da biblioterapia, um pessoal de Niterói, do Rio. Então, esses grupos ajudaram a fomentar e a manter acesa essa chama da escrita e também da produção, Uhum. né? E aí veio o outro desafio, como fazer lançamento, né? Que nesse meio tempo, na verdade, eu tinha lançado um livro no final de 2019 para trabalhá-lo em 2020, né? Trabalhar o livro assim, ir a escolas, fazer divulgação, feira, e aí isso não aconteceu. Sim. Eu estava com 2 livros em produção que fiquei esperando, né, o que ia dar no final. Acabei lançando um no final de 2020, outro em 2021, mas a gente teve que achar outras formas de trabalhar esse livro. Então, as festas literárias passaram a ser virtuais, vamos Sim. participar. Né? Dá para fazer lançamento online? Vamos fazer. Eu não acho que nesse momento o lançamento online seja... Eu particularmente, dos meus 2 livros que eu escrevi sozinha, eu não quis fazer lançamento online. Uhum. Né? Fiz divulgação nas redes sociais, mas eu não quis fazer uma live de lançamento. Participei de algumas lives de lançamento de livros de amigos que foram ótimas, mas eu não me enxerguei fazendo aquilo. E tudo bem, né? Aceitei aquilo para mim numa boa. Sim. E a gente teve que buscar outros caminhos, né, para distribuição de livros. A gente entrou em editais, eu estou falando a gente porque eu e outros escritores, né? Então a gente conseguiu entrar em editais para compra e venda de livro, editais para produção de livro. Sim. A gente teve que descobrir outras formas, né? Eu tenho um Uhum. pouco de... Não é que eu tenha resistência às redes sociais, não. Eu uso bem as redes sociais, sempre usei. Eu tenho resistências a algumas obrigatoriedades da rede social. O Instagram, por exemplo, tem que postar a tal hora, tantas hashtags, mudar as hashtags, fazer isso, fazer aquilo, parará, tem que fazer história. Eu sou bastante não disciplinada com isso. Né? Então, assim, eu faço quando eu quero, quando eu estou com Aham. vontade, mas eu tive que fazer alguns ajustes, Sim. né, para poder divulgar o trabalho. Era o canal que você tinha, né? Então tinha que ter um mínimo Exatamente. de disciplina, né? É.
Assim, não me submeti a todas as regras, né? Ficar pensando em algoritmo, não sei. Mas alguma coisa eu fiz, né? Alguma coisa Aham, foi caminhando. Agora, aham. no final do ano, eu tirei férias. Assim, eu quero férias de rede social. De vez em quando eu vou lá, olho alguma coisa. Agora, a partir dessa semana, eu retomo um pouco usar a ferramenta, mas eu estava de férias. É isso aí, eu botei até uma pausa lá, pausa, e expliquei, né? Porque eu acho legal você falar para as pessoas que você vai se É, a ausentar. gente precisa. Porque, É, porque as pessoas sentem falta, elas vêm lá te perguntar, mas você está sumida, não vejo mais nada. Então eu tenho esse hábito, mas a gente precisa fazer isso mesmo, porque essa pandemia trouxe essa coisa do trabalho compulsivo uhum. mesmo. Quem é um pouquinho workaholic, meu pai do céu, olha, não tem hora de dormir, já Não, e a acorda oferta dos fazendo. cursos, né? É, Porque aí a gente, tem um curso no Rio, não quero fazer, sim, vou ter que ir, vou ter que ficar. Ah, não, agora o curso é online, oba, vou fazer. Aí tem outro curso, é, aí você faz. Aí quando você vê, você toma o seu tempo todo, né? E sim. não É, tem tempo nem de fazer com prazer e com qualidade, né? você não dá conta de tanta É. coisa. Então, a gente precisou exercitar essa questão da escolha, né? Não vou fazer tudo que aparecer de interessante, porque apareceram muitas coisas interessantes. Aí você tem aquela coragem de dizer o não, né? Não, vou dizer não, mas eu quero. Sim, criatura, você quer, mas você tem isso. E o dia tem 24 horas e você dorme. Esqueceu? Exatamente. Então foi complicado para a gente também encontrar o melhor tom para lidar com isso, né? De tantas ofertas boas, né? E tudo baixando de preço. Exatamente. E aí a gente tem que começar a pensar, nem tudo que está na rede é peixe, qual peixe que eu vou querer? Né? Então, Exato. não dá para ser assim. Eu acho que e também um aprendizado da gente nesses 2 anos, né? Sim. O excesso do ambiente virtual. Eu participo de 2 grupos de leitura que são virtuais. Se eu vou deixar outra coisa, mas os grupos de leitura eu não deixo, eu preciso Uhum. deles, entendeu? Aham, Então, aham. são escolhas que a gente vai fazendo, né? Sim, isso aí. Mas, enfim, as coisas já melhoraram um pouco. Você já fez um lançamento agora, né? Isso, Presencial, né? presencial. Uhum. A gente fez um lançamento do Desfolhada, né, que foi lançado em 2020. No final de 2020, um ano depois, a gente conseguiu fazer um lançamento presencial aqui em Cordeiro. Aham. E quando eu posso fazer alguma coisa aqui, a minha opção é fazer aqui. Faço fora também, mas eu acho importante a gente fazer na cidade da gente, né? Aham. E tive, né, uma experiência indireta, que foi o lançamento do livro do Gabriel, do meu filho, que a gente também conseguiu fazer presencialmente em Friburgo e em Cordeiro. A Uhum. gente fez um evento também na papelaria, na rua, enfim. Agora a gente fica guardado de novo, né? Vamos aguardar os próximos capítulos para ver quando que a gente pode começar a fazer outra É, vez. Então a gente pegou uma janelinha aí de sim. possibilidade, fez, Uhum. né, com as medidas de restrição necessárias e tal, mas agora a gente tem que aguardar mais um pouquinho. E a gente vai aprendendo com isso também, né? Mais um pouco a gente tem que aguardar, sim, mas a gente precisa, sobretudo, aprender a conviver com isso. É uma Exatamente. O realidade que que a que é gente tem. possível fazer em qual Isso. momento? Então vamos É. fazer. Uhum, Né? exato. Fabiana, você gostaria de mostrar os seus livros para gente? Posso mostrar. Eu tenho livros que são só meus, né? Então vamos lá. Desfolhado, a gente já mostrou. Aham, Ele tem uma sobrecapa, ó, de tecido que eu pintei, né? aham. Aquarelado. E é um livro de poesia, meu primeiro livro de poesia, porque, embora eu escreva poesia há muito tempo, eu era meio apegada a não publicar poesia, Tão então ele foi, lindas. foi, foi um destravamento, né? Uma Olha. ousadia publicar esse livro, Não, e esse um ato aí, de. ele é muito interessante também, porque ele é artesanal também, né? Dentro.
Ele tem folhinhas, né? Você vai abrindo, tem folhinhas de Tem verdade ali, né? folhinhas no meu Muito, muito, quintal, muito um marcador delicado. de livro feito à mão, Uhum. né? Enfim, Eu acho, é um Fabiana, que livro para mim uma muito querido. uma marca sua também é a delicadeza. Tudo que você faz é extremamente Ah, delicado, obrigada. né? Muito lindo, tem muita sensibilidade, é muito delicada. A forma como você expressa tudo isso. Esse livro, a ideia inicial é que ele fosse todo artesanal, que ele fosse só impresso, mas que ele fosse costurado à mão. Uhum. Aí depois eu tive a sanidade de perceber que eu não ia dar conta de Não costurar é? todos, né? Ver se não, vamos colar a lambada direitinho e vamos usar outros elementos como artesania, né? Vamos deixar isso de lado. Vou de trás para frente. Esse é o meu último livro de contos, Contos Germinados. Sim. Eu ainda estou tão apegada à escrita desses contos que eu estou travada um pouco na escrita dos próximos contos, porque foi muito prazeroso, né, fazer esse livro, produzir esse livro. É um Uhum. livro que eu gosto muito. Contos de Enganar o Tempo são contos infantis, infanto-juvenis, Uhum. né? E aí foi uma ousadia que eu não quis um livro colorido, né? Eu quis um livro em preto e branco, com ilustrações que parecessem as ilustrações de livros antigos. Sim. Deixa eu ver se eu acho. Lindo, né? Então, assim, é um livro infanto-juvenil, mas são contos curtos, mas tem bastante texto, então, dependendo da idade, é bom para uma mediação de leitura, né? Que seja com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão mais velho, com a avó ou com o professor. Uhum. Contos Desatados foi o meu primeiro livro de contos. Desatado, porque eu também custei a desatar esses contos, não tinha segurança de publicar, mas Uhum. também depois que foi, gostei da brincadeira. Sonho de Canoa, um livro infantil, uma história de uma árvore que queria conhecer o mar, tem um menino que queria construir uma canoa, é uma história caiçara, então tem ainda tem a Esse, natureza e tem elementos culturais aí envolvidos. esse eu não conheço, Fabiana. Eu conheço Esse todos não os conhece, outros, que não, é os Gui? lançamentos, mas esse aí não. Esse aqui, eu não sei se você morava aqui ainda nessa época, porque ele é Provavelmente de não. 2016. Aham. É, eu Ele estava é aqui de há pouco tempo. 2016. Eu fui Ele no é de lançamento 2016. Ilustração de Arthur Considera. Sim. Ah, Né? tá. Uhum. É um livro que eu gosto muito da história dele. Em um determinado momento, não no texto, né, mas eu escrevo para o leitor ao final, né? E aí eu falo assim: há tempo para tudo na vida, tempo de ser semente, tempo de ser árvore e tempo de ser canoa. Então, eu acho que aqui eu comecei meu tempo de canoa, Aham. com o sonho de Legal. canoa. Aham. Campeão de audiência literária, que é a história de Campo Casinho, Uhum. né? Aqui na Famoso. região, eu sou conhecida como você é a moça do Campo Casinho? Eu sou a A moça do Campo própria. Casinho, né? Então, Aham. também é um livro com ilustração do Arthur Uhum. Considera, Uhum. né? A gente construiu um livro bem bacana, tem um álbum de figurinha com os personagens do livro, Uhum. e é uma história 100% ambiental, né? E para crianças menores também, né? Assim, eu não gosto muito de datar o livro quanto à faixa etária, né? Uhum. Mas é um livro, né, na faixa assim, quarto ano, quinto ano. Sim. Tem algumas escolas que já adotaram até no terceiro ano, depende da fluência de leitura, mas Uhum. nessa final de Fundamental 1, né, tem escola que já adotou no Fundamental 2 para sexto e É, sétimo ano, então sim. depende da fluência daquele grupo de alunos, né, da Uhum. fluência de leitura. Quero Minha Água de Volta, é um paradidático, fala sobre crise hídrica, né? Uhum. Foi um livro que me foi encomendado pela editora, pela Nit Press, a pedido de um senhor, um engenheiro químico, o seu Adilson, lá de São Paulo. Ele produziu um material para dar consultoria sobre otimização da utilização de recursos hídricos,
para empresas, para prefeituras, escolas, e ele queria um material paradidático para usar com os filhos dos funcionários que ele fosse trabalhar, né? Ou então para poder oferecer para as escolas. A ilustração também é de Arthur, a ilustração também é do Arthur, né? Então aqui a gente traz uma história de uma turminha de escola que se vê às voltas com a falta d'água, né? Ele foi escrito em plena crise hídrica de São Paulo, né? Acho que foi 2013, 14, não, já 2015, 16, né? Alguma coisa assim. Era uma vez Euclides para jovens leitores, né? E era uma vez Euclides para criança. Esse foi o meu primeiro livro, né? Uma biografia infantil de Euclides da Cunha. 10 anos depois, eu senti a necessidade de revisitar a história, contando com um pouco mais de profundidade, usando mais texto do autor para apresentar o autor para leitores mais adiantados, né? Então, esse a gente fez um lançamento na Flip, que foi em homenagem a Euclides, né, em 2019. Esse tinha sido... Não foi esse não. Foi o Contos de Enganar o Tempo. Foi o meu último lançamento antes da pandemia. Eles foram lançados um no mês, outro no outro. Então... Você escreve simultaneamente várias histórias? Não. Eu prefiro trabalhar com uma história de cada vez. Mas, às vezes, no processo de produção, os lançamentos acabam ficando próximos. Tá. Porque aí até que vai para a editora e formaliza, enfim. Então, às vezes, o lançamento acaba ficando próximo, mas eu vou produzindo uma coisa de cada vez. Às vezes, o que acontece é a produção junto com a minha participação em alguma antologia, alguma coisa. Né? Vou mostrar só uma pilhinha aqui, peraí. Esses aqui, ó, só a pilha para não ficar mostrando um a um, senão a gente fica toda vida. São participações em antologias, né? Então, tem antologias da biblioterapia, antologias da editora Ultramargem, que é uma editora de Cantagalo, o grupo Juntas e Diversas, né? O coletivo Juntas e Diversas. Então, a minha participação em antologia acontece ao mesmo tempo que eu estou trabalhando em obras minhas, né? E eu deixei para o final, só para dar um destaque a esse livro, né, No Quintal de Dona Tita. Essa é uma obra coletiva, né? Eu trabalhei com Inês Helena Muniz Garcia, Guilherme Semionato, que é escritor de literatura infantil, infanto-juvenil, premiado e tal, Betina, Adriana e a Juliana Bu, que é a ilustradora desse livro, que é maravilhoso. É um livro que a gente fez para um projeto de educação ambiental do Rio Grande do Norte. Que legal! Né, que trabalha o conceito de quintais produtivos para assentamentos agrários. Né? E eles queriam um material didático para poder trabalhar com as crianças que faziam parte das escolas, né? Que são que o programa contempla. E a gente fez o livro. Tinha alguns conteúdos que eles queriam que a gente abordasse, né? Como coletores de semente, caatinga, enfim. Essa questão do quintal produtivo mesmo. Só que a gente optou por reflorestamento, a gente optou por fazer um livro de literatura que não fosse paradidático, é uma história infantil, 100% literatura. E aí a gente fez um almanaque, onde entra o conteúdo. O almanaque é no estilo antigo, que tem uma explicaçãozinha, tem alguma atividade, né, alguma brincadeirinha para o leitor fazer. Então, esse foi o trabalho do ano passado que me deixou extremamente feliz de fazer no Quintal de Dona Tita. É um projeto do Vale Sustentável, lá do Rio Grande do Norte. Muito legal. Então, muito muito e onde bacana. É que a gente encontra esses livros, Fabiana? Olha só, os meus livros todos podem ser encontrados aqui em Cordeiro, né, na Óptimo Papelaria, em Friburgo, na Macondo, né, na Livraria Macondo.
e direto comigo, né? Ou nas editoras, né? O pessoal do Rio, por exemplo, né? As pessoas Então, do o Rio pessoal do Rio virem pode essa entrar em contato entrevista. direto comigo. As editoras vendem também pela Amazon, mas se Ah, tá. quiser, pode entrar em contato direto comigo pelas redes sociais. Assim, eu deixo alguns exemplares nas editoras, que as editoras colocam o seu link de venda lá na Amazon. Mas pode fazer contato direto comigo pelas redes sociais, eu envio pelo correio. Né? O frete geralmente fica mais em conta do que o da Amazon. Sim, sim, Né? imagino. Que a gente faz um Você, envio mais simples. você pode falar qual é o seu Insta para as pessoas poderem entrar em contato com você? Fabiana Correia. Fabiana _ Correia. Uhum, ok. Tá? Então tá. Depois eu coloco também uma legendinha, né, Uhum. para facilitar, tá bom? Então você está muito feliz produzindo todo esse material, né, Fabiana? Olha, quanta Esqueci coisa. de falar que eu tenho um livro que não dá para mostrar porque ele é um e-book, mas ano passado eu produzi com o Gabriel, meu filho, um e-book de poesia, né, com fotos de passarinho, chama Asas de Poesia, que são Aham, haikais, inspirados nas fotografias de pássaros dele, né? uhum. Esse é um e-book, eu posso te passar o link depois, porque é no Sim, site, eu tenho um site, escritora Fabiana Correia, e aí ele é gratuito, então pode baixar pelo site para quem tiver interesse. você faz o seguinte, quando a gente terminar aqui, você vai lá no WhatsApp e coloca tudo para mim, para evitar que eu Coloco, escreva de uma maneira errada, coloco né? sim. Troca uma letra, enfim, é melhor você colocar para mim, tá bom? Aí eu queria que você falasse, Fabiana, o que que você tem assim de planos para o futuro? O que que você pretende fazer ainda, né? Você fez um redirecionamento de carreira em algum momento da sua vida. Não sei se foi por volta dos 40 que você fez isso, mas É assim, eu acho que eu adiantei o redirecionamento que a gente tem nos 50. Eu adiantei o redirecionamento de 40, de carreira dos 50, eu adiantei uns anos, né? Então, agora seria a hora de eu fazer esse redirecionamento, eu já estou na estrada, já estou redirecionada. Então, assim, os meus planos não são grandiosos, né? Então, uhum, eu quero continuar na escrita, né? Na produção literária, na produção de livros, participando de eventos literários, doida para voltar para os eventos presenciais, uhum. né? Porque a gente participa online, é ótimo, mas uma feira literária presencial é tudo de bom na vida da gente. Então, É muito torcendo gostoso, muito para que a né? gente possa ter isso de volta o mais rápido possível. Eu não gosto muito de aglomeração, mas uma aglomeração literária eu gosto, Uhum. né? Vou com prazer. Então, assim, não tenho grandes planos, nem nessa questão de literatura, nem na questão da artesania, né? Do artesanato. Uhum. Por enquanto, eu continuo nesse caminho. No artesanato, eu tenho redirecionado alguns projetos, mas nada muito grande. Eu estou estudando, fazer algumas coisas diferentes, mas nada muito que a estrada pegue um rumo muito diferente. Né? Só Uhum. assim, um assentamento, um ajuste Sim, nesse caminho. Então, não tem nada grandioso. Eu estou, no momento, sim. com um projeto de um livro começando a escrita, né? E Uhum. um projeto já dois projetos, na verdade, com uma editora para análise, né? Para trabalho. Então, vamos ver. A vida parece Se muito sai muito bem. calma. A vida parece muito calma, né? Mas você produz bastante, hein? É. Né? Você produz bastante. Muito, muito bom. Eu acho que é a opção, né? Assim, o olhar para isso. Eu sou disciplinada, de modo geral, Aham, né? E na aham. escrita também. Então, eu tenho meu momento de estudo, eu tenho meu momento de estudo. Tem uma poeta, Astrid Cabral, né? Ela é de Manaus, se não me engano. E teve uma vida de trabalho, de filho, como toda mulher brasileira, brasileiríssima, não dá para ser diferente, né? Tinha que fazer malabarismo entre casamento, filho, trabalho.
Então, ela fala que tem um verso dela que é mais ou menos assim: poeta nas horas vagas? Não, nas horas poucas, porém plenas. Então, é mais ou menos isso, né? Assim, a dedicação de, naquele momento, estar inteiro para Sim. aquilo ali, né? Estar inteira para aquela produção. Tem que estar inteiro, né? Não tem outra opção, tem que estar inteiro, não dá para estar pela metade, né? Não dá, Exatamente. né? Expressão de quem você é, né? Tem que estar tudo ali, né? E assim, Fabiana, eu te perguntaria outras coisas, mas a gente já estourou o tempo pra caramba, né? Então, eu só gostaria que você finalizasse falando alguma coisa, com uma mensagem para alguém, assim, de preferência ligada à tua área de atuação, né? A pessoa que gosta de escrever, que gostaria de se tornar um escritor, uma escritora, um poeta, uma poeta com livros publicados, enfim, gostaria que você dissesse como é que a pessoa deve fazer, se deve desanimar ou não, porque a gente mora num país em que as pessoas não, infelizmente, não são muito ligadas à literatura, a frequentar livrarias, comprar livros. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade, né? A gente torce muito para que as livrarias abram ao invés de fecharem, né? Mas a gente está vendo algumas livrarias fechando, né? E o que você tem para dizer para essas pessoas que têm esse talento também como você e têm esse sonho, mas ficam pensando, será que vale a pena? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o que eu quero como escritor e onde eu quero estar como escritor. Uhum. Se você quer começar como um escritor best-seller, sendo publicado por uma grande editora, né, ou você tem muita grana para fazer isso, ou você é um talento que vai despontar assim, astronomicamente. Uhum. Então, o caminho que eu vejo não é muito isso. Publicar pelas grandes editoras é praticamente impossível hoje em dia para um escritor iniciante, a não ser que você saia de um prêmio Sesc, né? Ou como o Itamar Vieira do Torto Arado, né? Ele ganhou um prêmio também, aí o livro dele é belíssimo, é Eu maravilhoso. tenho. Mas se talvez ele não tivesse, em um determinado momento, sido um escritor premiado, a gente não tivesse um acesso tão grande à obra dele. Então, existe essa situação. Para quem não está com condição de pagar um agente literário para te colocar no grande meio, né? Ou então não tem essa questão de um prêmio literário de peso, se pergunte como eu quero estar no mercado, né? E comece devagar, né? Ninguém vira best-seller de uma hora para outra, né? E às vezes você não quer ser best-seller, não é esse o seu caminho. Existem opções para a gente publicar, Uhum. até sem custo. Você consegue fazer um e-book, Uhum. né? E postar seu e-book em alguma, hospedar seu e-book em alguma plataforma. Eu não gosto muito, mas tem autor que vive dessa forma, né? Mas você precisa procurar cursos para poder aprender, usar essas ferramentas, saber das estratégias, né? Um e-book para você vender na Amazon, você segue não sei quantas estratégias para você poder ter venda, tem essas coisas todas que tem nos outros lugares. Mas assim, se pergunte o que você quer, né? Como autor, o que eu quero, onde eu quero estar, né? Acho que não é nem tão importante assim, primeiro pense no seu público-alvo. Não tem isso, você escreve o livro, o público vai escolher se ele é o seu alvo ou não. Uhum. É ele que Uhum. vai escolher o livro. Porque Claro. às vezes a pessoa fica muito engessada, eu quero escrever para É, isso. Não é. A gente tem nesse que ter um caso, pouco mais de liberdade. nesse caso, eu acho que não é primeiro pensar no público-alvo, é pensar, Exatamente. É pensar na né? sua escrita e o que Sim. você quer. Essa escrita tem que estar a serviço do que para você, É. né? E aí buscar o caminho. O seu caminho é um e-book em uma determinada plataforma, você quer escrever no Wattpad, que é um portal, né, que hospeda escritores, e há uma interação ali com leitores. Tem muita gente que sai do Wattpad e vai, depois ganha o prêmio Kindle lá da Amazon, porque vendeu muito e-book lá, mas saiu do Uhum. Wattpad. Então, é um caminho também. Uhum.
pequenas editoras, né, ou editoras mais amigáveis, editoras independentes, esse é o meu caminho. Eu trabalho com editoras independentes, que eu chamo também de editoras amigáveis, porque a gente consegue ter um diálogo bacana, que fique bom para o autor, que fique bom para a editora. Mas se prepare, porque a parte da diversão é escrever o livro, mas o pós-livro pronto é onde o trabalho pega para a gente, né? Porque você tem que divulgar, e antes disso você vai ter que trabalhar com a editora para o seu livro estar pronto, isso também é tempo de trabalho. Sim. Então, Um comece processo, né? desde o que você quer, né? E aí vai achando esses caminhos. Ok. Então tá, mas tá valendo super a pena, né? Tá valendo a pena. Eu continuo caminhando. Isso aí. Então tá, Fabiana, foi muito legal ter você aqui. Pena que a gente precisa parar agora, mas virão outros papos, a gente vai se encontrar. E você está me devendo um autógrafo desse livro, desse último. Vamos marcar. Vamos marcar um café. Tem um café novo por aqui. Isso, vamos lá, né? Ótimo. Ótima ideia. Falou. Então tá. Beijo grande para você, tá? Muito obrigada, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau.